Marcos capítulo 8, versículo 22. Conta a história de algumas pessoas. Não é só uma pessoa, são algumas pessoas. Mas no meio dessas pessoas existem dois princípios. Eu não sei porque eu escrevi esse papel, já mudou tudo. Dois princípios. O primeiro deles é que quando a gente lê a Bíblia, a gente se abre diante de Deus. Quando você lê um livro de romance, poesia, de contos, você se imagina naquele personagem, naquela cena, naquele sentimento. Eu lembro quando eu li o Gibi, Chapolin Colorado, eu ficava me imaginando como o Chapolin Colorado, né? É inerente para quem gosta de ler, quando lê se vê na história. Só que a Bíblia é diferente. Você não só tem que se ver na história, mas ao mesmo tempo entender que você está sim na história. Você não vai se comparar, não. Você vai dizer: sou eu. Porque quando você entende isso, você percebe que essa palavra passou pela mão de mais de 40 escritores, com formações diferentes, com níveis intelectuais diferentes. E que esse amontoado de 66 livros na nossa Bíblia não foram colocados de maneira aleatória. Havia um propósito. E se está lá, é propósito para quem é filho. Levanta a mão quem é filho aqui. Então na tua Bíblia você está lá. E você precisa ler e se colocar lá. Porque só assim você vai ter intimidade com aquele que você chama de Deus, de Senhor, de Pai. Não tem como se ter intimidade com um Pai que nunca você sentou com Ele, comeu com Ele, conversou com Ele. Fica no mundo da ideia, no mundo da fantasia. E Deus não é uma ideia, Deus não é uma fantasia, Ele é real. E quem conhece esse Deus real, o busca, se abre para que ele possa entrar. Então a leitura da Bíblia abre o nosso coração para ele entrar. O segundo princípio que eu preciso dizer é que sempre que Deus começou algo, Ele terminou. Não existe um texto na Bíblia de algo que Deus começou e Ele não terminou. Se não terminou ainda, é porque ainda está no processo. Mas vai terminar. Deus não deixa as coisas pela metade. Se você ainda não está vivendo a plenitude, é porque você ainda não chegou no final. E existe um problema quando quem determina o ponto da história que eu estou sou eu mesmo. As minhas falhas, a minha vontade, o meu ego, o meu caráter, a dureza de coração, a ambição. Porque todas essas coisas servem como âncoras e nos atrapalham de prosseguir. Mas fica tranquilo, porque se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Com 15 anos eu tive um sonho. 14 anos eu tive um sonho. Eu sei que eu estava com um menino nos braços, assim, dando banho nele. E eu pegava esse menino, ria com ele tomando banho e chamava ele de Lucas. Deus prometeu. Eu casei com 23 anos. Com 27
5 anos eu descobri que eu era estéril. A voz do mundo me disse: foi só um sonho. Mas quem falava comigo desde os meus 14 anos me dizia: eu comecei, eu vou terminar. Com 28 anos, Lucas nasceu. Porque Deus não deixa nada pela metade. Declara isso para quem está do teu lado. A tua história não vai ficar pela metade. O teu Deus vai te levar até o final. E eu pensava que ser pai era o final da história. Mal sabia que tinha uma caminhada gostosa, difícil, saborosa e às vezes bem salgada, né? Porque o que para mim era impossível, para Deus era apenas uma etapa do processo. Uma etapa do processo. Então, número 1, quando nós lemos a palavra, a gente precisa se ver lá, porque nós estamos lá. Segundo, que Deus não deixa nada pela metade. E agora a gente vai meditar nesses poucos versículos aqui. No verso 22, diz assim: então chegaram a Betsaida. Quem chegou a Betsaida? Jesus e os discípulos. E lhe trouxeram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. E é muito interessante entender que um cego não andaria só. Hoje é possível em alguns lugares, outros não. Um cego se deslocar sozinho, uma bengala, sinais com sinal sonoro, sinais de trânsito com sinal sonoro, uma calçada bem feita. É possível, não é? Só que é possível em todo lugar. Imagina naquele tempo. Imagina como era difícil para um cego percorrer certas distâncias, fazer certas coisas, viver certas situações. Era muito difícil. Para isso, alguns amigos levaram ele até lá. Diga comigo, amigos. E você precisa ter cuidado se os teus amigos te levam para Jesus. Porque se teus amigos não te levam para Jesus, é responsabilidade sua levar teus amigos para Jesus. Porque essa conversinha de que nós só somos amigos porque só por isso a gente não fala. Amigo de verdade quer ver o outro curado. Eu tenho certeza que esse cego aqui tinha outros amigos, mas só um grupo específico disse: tem um homem chamado Jesus e ele cura, vamos até lá. Ei, moça, preste atenção. Tem certas amigas que querem que você continue cega. Porque você cega, você é útil para elas. Ei, homem, tem certos amigos que querem que você continue cego. Tem certos lugares que querem que você permaneça cego. Tem certas instituições que querem que você permaneça cego. Porque cego, você é útil. Só que amigo de verdade, líder de verdade, instituição de verdade, pega na mão e diz: eu não posso não, mas eu sei quem pode. Eu tenho amigos das mais variadas situações. De ateu a agnóstico. Pergunta a ele se eu me privo, me limito
me excluso de falar de Jesus. Você pensa que é com raiva, com ira? Porque não foi assim que ele se apresentou para mim? A gente precisa ser estratégico, porque amigo de verdade leva quem gosta para Jesus. Eu quero declarar que em breve você vai estar de pé nessa igreja, porque o teu amigo vai sentar aí. Você está pronto para isso? Você está pronto para trazer seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, seu sobrinho, seu filho, sua filha, e dizer assim: senta aqui, porque já já Jesus vai te tocar e a cegueira vai sair. Afinal de contas, que amigo nós somos se a gente não levar para Jesus? Os discípulos, quando andavam para Jesus e as coisas davam errado, faziam o quê? Olha, Jesus, a gente foi expulsar o demônio e não saiu. Olha, Jesus, a gente foi curar e não curou. Leva para quem? Para onde você está levando seus amigos? Para onde você está levando seus amigos? Para onde você está levando sua esposa? Para onde você está levando seu marido? Para onde você está levando seus filhos? Para onde você está levando sua empresa? Seu trabalho? Eu trabalho na melhor escola de Paulista. Segundo quem trabalha lá, menino Jesus. Procura um aluno meu que não sabe que eu sou pastor. Está se exaltando, né, pastor? É não, porque eu sei a quem eu sirvo. Totalmente. Quando olha para mim, vê defeitos. Quando olha para quem eu sirvo, vê o dono de todas as coisas. Eu não tenho vergonha, não tenho medo de ninguém, de nada, porque de onde ele me tirou, ninguém podia me tirar. A cura que ele me deu, ninguém podia dar. Então a ele honra, a ele glória, a ele louvor, a ele exaltação. Mais uma vez, para onde os teus amigos estão te levando? Ou para onde você está levando seus amigos? Eita, pastor, dia dos pais, o senhor resolveu seu pai malvado. Não, é porque eu desisti de pregar o que eu quero. A gente só prega o que o Senhor quer. Aí olha o que Jesus fez. E lhes trouxeram cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Tem outra chave aí, pastora Débora. Porque não adianta. Vem. Jesus, cego. Cego, Jesus. Quando os amigos chegaram diante de Jesus, eles intercederam. Toca nele, Jesus. Porque existe um processo. E o primeiro passo do processo é levar até Jesus. O segundo passo é interceder, 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 interceder. Eu vou dizer interceder até você se posicionar. Interceder, 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 interceder. É estar sentado do lado de alguém, está aqui, ó, em posição de intercessão. Toca nele, Jesus. Toca nela, Jesus. Salva ele, Jesus. Salva ela, Jesus. Está disponível. Eu acho que esses amigos fizeram discipulado na Cristotema. Que coragem, que ousadia. Vamos até Jesus. Aí chega para Jesus, o dono de todas as coisas, o Senhor dos senhores. Toca nele, Jesus. Eles não mandaram, eles pediram. De novo. Eles não mandaram, eles. Eu vi nesses dias de alguém dizendo assim: pastor, eu não aguento mais orar por meu irmão. Eu fiz, ainda bem que ele é seu irmão, não é seu filho. Porque se você amasse seu filho se você amasse seu irmão como você ama o seu filho, você não ia desistir de orar por ele, de interceder por ele, de pedir mais uma chance para ele, de rogar a Deus para tocar nele mais uma vez. Ou você acha que Jesus estava brincando quando disse amar o teu próximo?
E será que tem alguma coisa mais próxima do que um irmão? Pelo menos quando eu imagino minha casa, eu imagino meu pai, minha mãe e meus irmãos. Isso foi a instituição primária do que eu tive. Aí depois vem a namorada, virou a esposa, aí vem meu filho. Mas tudo começou comigo, minha mãe, meu pai, 7 irmãos. Amar o teu? Esses amigos disseram assim, olha, eu sei que quando tu tocas, o que está pela metade fica completo. Eu sei que quando tu falas, tu não falas com a multidão, tu falas com cada um de nós. Fala com ele hoje, ele está cego, ele precisa de ti. Eles não pediram nada para si. O foco do milagre era o amigo. Não é uma coisa bem única de se encontrar nos dias de hoje? Alguém que poderia pedir qualquer coisa a Jesus e dizer assim, ó, toca nele, toca nela. Verso 23, Jesus tomando o cego pela mão, pode deixar lá, Jesus tomando o cego pela mas ele era cego, neto. Você é neto? É, né? Eu estou vendo. Faça assim, glória. Olha a minha visão que está chegando. Visão de águia, 3ª fila. 4ª, glória. Tomou ele pela... Mas ele era cego. Por que Jesus pegou na mão dele, se o problema dele era o olho? Às vezes meus alunos fazem umas contas malucas, sabe? E a resposta não chega. Faz tanto tempo que eu dou aula, que às vezes eu olho para um monte de conta e vejo onde ele errou. E eu, que sou limitado, falho, negligente, consigo ver o erro e... Erra isso aqui, ó. Paga aqui. Imagina Deus, Jesus. Ele é cego. Dá a mão. Puxa. Mão. Aquele cego queria ficar, diga, curado. Mas quem pega pela mão faz o quê? Direciona. Eu vou dizer para o lado esquerdo, que o lado direito não entendeu. Os amigos, o cego e todo mundo queria que Jesus curasse da cegueira. Mas Jesus pega pela mão e diz, antes de eu te curar, eu vou te direcionar. Talvez a cura não chegou ainda na tua casa, na tua vida, na tua história. O milagre ainda não aconteceu, porque o que você quer é o milagre. Ele quer te direcionar. Porque quem é direcionado por Jesus, primeiro tem o privilégio de pegar na mesma mão que fez a terra. Segundo, que pegando na mão de Deus, o medo vai embora. Seu maninho, meu pai, tem 1,64 m. Eu tenho 1,93 m. Mas eu lembro quando eu tinha alguns centímetros, eu pegava na mão dele e me sentia segurando na mão do Superman. Quem viesse pela frente, seu maninho derrubava. Não é? Imagina segurando na mão de Deus. Você imaginou a cena? Jesus pegando na mão do cego. E talvez um apressadinho, né? Um avexado. É o oi. A gente não quer ensinar Jesus como fazer, né? Às vezes. É o olho. E Jesus, ó, segurando na mão dele. Porque quem é dirigido por Jesus vive milagres. Quem já viveu milagres aqui? Se você não viveu ainda, se permita ser dirigido por Jesus. Se permita ser direcionado por Jesus. Permita que Ele toque na sua mão e te leve para onde Ele quer.
Porque o lugar que ele estava com seus amigos era lugar de intercessão. Depois do lugar de intercessão, o Senhor nos leva para o lugar de cura. Acho que vocês estão meio difíceis de entender as coisas hoje. Eu descobri que eu era estéril com 23 anos, com 25 anos. Foram 3 anos intercedendo. Pai, tu me prometesse, vai acontecer. Pai, tu me disseste que ia acontecer, completa a história. Pai, me dá força para chegar no final dessa história. Pai, me dá condição de viver o que tu disseste que eu ia viver. Que eu não morra antes pelo processo. Que eu não desanime antes pelo processo. Que eu não desista antes do processo. 3 anos depois, estou grávida. Foi uma festa. E dentro de mim, e através dos meus lábios, em momento nenhum eu disse: é porque eu fiz, é porque eu quis, é porque eu planejei, é porque eu me preparei. Não, não, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, porque Ele pegou na minha mão, foi Deus que me dirigiu, foi Deus que me direcionou. Não é porque eu mereço, é porque Ele é Deus. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E eu entendo que se há um lugar fora, existe um lugar dentro. Amém? Sim? E o que separa a parte de dentro e a parte de fora normalmente é uma porta. Certo? Sim? Não é toda porta que se abre que já nos leva para outro ambiente, não. Quando eu saio do meu quarto, lá na minha casa, eu saio do quarto e dou de cara com o corredor. Para eu sair da minha casa, eu tenho que sair do meu quarto, vencer o corredor, abrir a porta da casa e sair. Sim? E às vezes é nesse corredor que a gente se perde. Entre estar dentro e estar fora. Entre estar dentro de um processo que já deveria ter acabado e ter saído dele. O corredor do povo hebreu, quando saiu do Egito, durou 40 anos. O corredor da mulher do fluxo de sangue durou 12 anos. O corredor de Moisés durou 80 anos. O teu corredor está durando quanto tempo? Porque eu não quero ficar andando aleatoriamente. Em 2018, em novembro de 2018, na primeira semana, no primeiro sábado de 2018, a gente estava chegando aqui. E quando eu cheguei aqui, o que mais eu ouvi foi profecias. Esse lugar vai ser da igreja. Aqui nós vamos passar o resto da história. E quando eu botei o pé ali, o Senhor me disse: é corredor, vai passar. Quem está na igreja há mais tempo perguntou: por que a gente não compra? Eu disse: porque Deus não mandou. Então aqui é corredor. A gente tem que atravessar aqui, ó. Só que o corredor de Jesus é diferente. A gente vai passando e vai chegando um, vai chegando outro, vai chegando um, vai chegando outro, vai chegando minha família, vai chegando meu amigo, vai chegando meu vizinho, vai chegando minha cidade, vai chegando meu país. O Senhor não reservou um corredor para você, para que você se perca. O Senhor reservou um corredor para você conquistar os filhos dele que estão perdidos. Só que para entrar no corredor, tem que fazer o que com a porta? Abrir. E abrir porta, pastor Cássio, representa muita coisa na minha vida. É sair de um ambiente para outro, é sair de uma posição para outra, é deixar de viver uma história para poder viver o que Deus quer.
É entender que talvez você está vivendo pela metade, porque dentro de você existe uma âncora te mantendo pela metade. Não porque em outro lugar, porque em outro momento, porque com outra pessoa, não importa. Saia do corredor. Jesus pega na mão do menino, leva ele para fora da aldeia. Quando chega fora da aldeia, algo acontece. Cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Preste atenção. Cuspiu nos olhos. E é difícil entender isso. Até porque na Bíblia isso aconteceu 2 vezes. Mas é difícil entender isso. Mas o que eu sei é o seguinte: que Jesus é o Cordeiro Pascal. 2 glórias. E o Cordeiro Pascal, ele era perfeito. Os 4 glórias. E o Cordeiro Pascal, que era perfeito, ele era avaliado pelo sacerdote. E o sacerdote procurava nele manchas, procurava nele defeitos, procurava nele se havia alguma coisa que descaracterizasse ele como perfeito. Jesus era perfeito. Já pensou? Aquele que era perfeito em ações, pegar seu DNA e dizer: existe algo que não está funcionando em você. Existe algo que não está vivendo o que eu chamei para viver. Com a mesma boca que o Senhor Deus disse: haja luz, o Senhor fez assim, jogou o DNA dele no olho daquele cego. O que saiu da boca de Jesus no Éden, no Gênesis, gerou tudo. O que saiu da boca de Jesus com esse cego, saiu para curá-lo. Eu não sou Jesus, mas o que está saindo da minha boca é para te curar, porque eu estou falando em nome dele. Jesus cuspiu no olho daquele homem. Quando cuspiu, tocou-lhe. E existem muitos milagres em Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus, com uma palavra, com um toque, ou alguém tocando em Jesus, já foi totalmente curado. Sim ou não? Só que isso não é uma lei que todo mundo tem que ser assim. No primeiro toque, após impor as mãos, Jesus perguntou a ele: você vê alguma coisa? E ele respondeu, recuperando a visão: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Ei, sabia que esse homem não nasceu cego? Quem consegue entender isso nesse texto? Onde é que está a prova que ele não nasceu cego? Como é que ele comparou os homens com árvores se ele era cego? Me diga como é que ele comparou os homens com árvores. Na época era grande, e era, ele viu grande, foi? O texto diz que ele viu eles grandes. Ele viu eles como? Então a hermenêutica é suficiente para dizer que esse cara via antes. E o que ele viu naquela hora tinha a ver com o passado dele. Anos sem enxergar, anos. Quando ele olha para Jesus, ele vê uma árvore.
anos sem ter intimidade. Quando o louvor acontece, o cara vê o erro no acorde. Anos sem se prostrar. Quando alguém se prostra, para que isso? Anos sem ler a Bíblia. Quando alguém fervoroso prega, para que tanto grito? Sabe por que eu grito? Porque o que eu sinto aqui é maior do que a minha estrutura. Aquece. É porque eu sou emocional. Sou. E não tenho problema nenhum com isso. Só que a minha emoção não me faz ser precipitado, nem juiz de ninguém. Eu sou filho. Eu estou aqui para te levar para Jesus. O que o cego viu era o passado dele. Ele não conseguia ver Jesus, ele via a árvore. Ele não conseguia ver a cura, ele via a árvore. Isso é a primeira perspectiva teológica. Só que tem a segunda também. Falei de um, posso falar da outra, né? Salmo 1, coloca aí, acho que é o verso 3. Irmão, bota o primeiro, Salmo 1, verso 1, vamos ler tudo. Segunda perspectiva. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. Ele é como uma plantada junto a uma corrente de água. O cuspe que curou ele saiu da boca de quem? Não. O cuspe que curou ele saiu da boca de quem? De Pedro, de João, de Levi. Foi de Jesus. Aí Jesus colocou nele o que era perfeito em Jesus. E Jesus disse que a gente é árvore. A segunda vertente aí é que ele viu demais. Ele não estava vendo de menos, não. A segunda vertente é que ele começou a olhar e veio árvore, 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 árvore. E diante dele estava a árvore da vida, cujo nome era Jesus. No primeiro toque ele viu o sobrenatural. Aí você escolhe se você é o cego que viu árvore porque está olhando para o passado, ou se você é o cego que está vendo árvore porque está vendo o sobrenatural acontecer. Eu consigo me colocar na condição dos dois. O cego que está vendo árvore porque o passado não vai embora, e o cego que está vendo árvore porque está vendo o sobrenatural, o rio da vida passando. Você tem noção, olhar para Jesus e ver uma árvore? Você é de louco. Árvore. E árvore tem suas características. Árvores frondosas tem a ver com o tipo da terra, sim ou não? Sim ou não? Não é todo tipo de árvore que dá certo para todo tipo de terra. Eu já vi cana plantada no barro vermelho nascer. Mas eu já vi cana plantada numa terra bem preta e não nascer. Eu acredito que tem alguma coisa ali, né, tio, que influencia nesse processo. Tu entendesse isso ou não? Tu quer dar fruto plantado no lugar errado, é? Tu quer dar fruto plantado no lugar errado, é? Nascem umas folhinhas, mas o fruto é mirrado, o fruto é amarrado, o fruto não nasce. Pega a planta e planta no lugar certo para ver. Agora, te permite ser plantado, né? Eu quero declarar que a nossa igreja, Cristotema, não é uma igreja preparada para receber pessoas de outras igrejas.
Não é. A gente está preparado para saquear o inferno e povoar os céus. O que eu acabei de dizer, tem que esvaziar um pote e encher outro. Você já me viu fazer convites para outras igrejas para fazer parte dos nossos eventos aqui? Sabe por que não? Porque possivelmente a terra que Deus queria plantar aquela pessoa foi lá. Ou ele é uma muda rebelde que se plantou sozinho e quer de todo jeito dar fruto aqui, ó. Eu vou dar fruto, eu vou dar fruto, eu vou dar fruto, eu vou dar fruto, mas não dá fruto nunca. Mas tá bom. Puxa, qual o problema? Ele não está sendo bom? Eu sei onde Deus me plantou. E onde Ele me plantou? A terra é certa, a água é certa, a folha nasce na estação certa, o galho cresce na estação certa, o fruto nasce na estação certa. E não sou eu. A árvore come o fruto da própria árvore. A árvore serve para alimentar outras pessoas. E o que a árvore faz com seus próprios frutos? Gera sementes, que gera outras árvores. Depois gera sementes e gera outras árvores. Que gera semente e gera outras árvores. A gente passou 5 anos aqui, gerando semente, gerando semente, gerando semente, gerando semente, gerando semente. Aí o Senhor disse: toma o campo para plantar agora. É hora de pegar a semente e plantar. Pastor, eu estou sem semente nenhuma. Ainda dá tempo de você plantar, ser plantado na terra, deixar as raízes se firmar. E quem sabe nesses próximos 10 meses não dá tempo da gente ver uma sementezinha sua e te ajudar a plantar. E quem sabe quem vai comer do fruto da tua semente seja teus pais, teus filhos, teus amigos, teus inimigos. Quem está entendendo? Não, quem está entendendo? O que aquele cego viu? Árvores. Aí o que Jesus faz? Toca ali a segunda vez. Vamos lá. Ele era totalmente cego. Jesus tocou. Aí ele começou a ver. Tem certas cirurgias que a gente fica triste quando tem que fazer de novo, sim ou não? Imagina, você fez uma cirurgia agora e não funcionou direito. Funcionou, mas mais ou menos. Vou fazer de novo. Você não fica com medo, não? De fazer de novo e perder, e não dá mais nada, e não sair mais nada? Fica ou não fica? Quando Jesus tocou no olho daquele cego, ele passou a ver ou não? Sim. Estava vendo tudo? Não. Mas ele não via nada. Ele estava ou não estava curado naquela hora? Mas não estava perfeito. Aí Jesus faz assim, ó. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Ele cuspiu de novo. Porque o que saiu de Jesus já é suficiente para te curar. O que foi derramado aqui nessa noite já é suficiente para te resgatar. O que Jesus ministrou no começo da tua caminhada já é suficiente para gerar vida ao teu redor. Só que para algumas pessoas muito especiais, Jesus toca a segunda vez para dizer assim: eu sei que você está vendo, mas a partir de agora a visão vai ser perfeita. Eu sei que antes você não via nada, mas por você se permitir ser tocado de novo, a partir de agora o mundo natural e o sobrenatural vai andar lado a lado. Você vai estar perfeito. E Jesus vai, pôs novamente as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver, diga comigo, claramente, ficou restabelecido. Mais uma vez, o fato de que ele via antes e distinguia tudo de modo
Qual a palavra que está ali? O que antes ainda era meio confuso, uma mistura de natural com sobrenatural, uma mistura de passado com presente. Quando Jesus toca a segunda vez, ele vê de forma perfeita. E a visão perfeita significa que alguns testes foram feitos. Sim ou não? O que você está vendo aqui? Um caixa. O que você está vendo aqui? Um púlpito. O que você está vendo aqui? Uma terra. E ela está plantada. E tem árvores ali. Ei, Jesus, mas eu continuo te vendo como árvore. Tu é a árvore da vida. Tu és o dono de todas as coisas. Eu quero semear, eu quero semear, eu quero semear. Eu quero semear. Só que Jesus não curou ele. Diga amém. Jesus não tocou nele 2 vezes. Diga amém. A escolha de semear era dele. A escolha de semear era dele. Por que Jesus não pegou na mão? Na hora que Jesus pegou na mão, disse: eu tenho algo para você fazer. Tu quer ser tocado em Jesus para ser bonzinho? É para ficar tudo bonzinho, perfeitinho? É não. Quem é tocado por Jesus recebe uma missão. Pergunta para quem está ao teu lado aí, cuidado com o que você vai responder, viu? Se você não quer falar isso para a sua cabeça, né? Faz de conta que está dormindo. Quer ser tocado por Jesus? Pergunta. Quer ser tocado por Jesus? Vai acontecer. Mas se prepara. Porque depois do toque vem a missão. A gente está vivendo um mover extraordinário, sim? A gente está vivendo um derramar que é sobrenatural, sim? Só que depois do toque vem a missão. Depois do toque vem o posicionamento. Depois do toque vem a escolha de Jesus para o que Ele quer para nós. Algumas pessoas acham que esse texto que vem depois foi uma limitação. Não foi. Não foi. Bota o último versículo aí. E Jesus o mandou para... E Jesus o mandou para... E disse: não entre na aldeia. Jesus disse: nunca mais entre na aldeia. Hã? Não. Jesus disse assim, ó: eu não te toquei. Tem uma unção minha sobre ti. Agora vai para a tua casa. Salva quem está lá. Porque vai começar pela tua casa. Não, você tem que receber isso. Vai começar pela tua casa. Vai começar pela tua casa. Vai começar pela tua casa. Vai começar pelo teu coração. Vai começar pelo teu processo. Vai começar por teu filho. Vai começar por tua esposa. Vai começar pelo teu marido. Vai começar por você. Esse é o ano da honra. Quem foi abençoado nesse ano? Então Jesus tocou em você. E Ele tocou em você para que a tua casa fosse tocada. Porque agora chegou a hora de cada casa ser tocada por quem foi tocado por Jesus. Só se permite ser tocado a segunda vez quem entende que o toque de Jesus impõe propósito. Fica de pé. Ouvi o meu Senhor. Não fica com nada na mão agora, tá certo? Adora, só adora.